Oi, pessoal, boa noite. Mas muito feliz de estar junto com vocês de novo, porque é um tema apaixonante e que a gente precisa estar conscientizado. 3 de setembro de 2020, está chegando o dia 7 que vai trazer quase 200 anos, vai fazer, né, de independência do Brasil, o ano que vem vai ser. E então nós temos, como divinistas, candidatos a divinistas, precisamos ter noção certinho do que isso significa espiritualmente. Eu usei para falar para vocês, eu pesquisei no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também peguei muitas declarações gravadas e também peguei muita coisa que nosso grande irmão Oswaldo Polidoro deixou de advertência, para que os pais saibam criar os filhos e que a gente, todo mundo saiba o momento que estamos passando e a posição do Brasil na sequência. Então, eu vou falar um pouco de história, mas a história, não aquela que a gente tinha, ai, lá vem aula de história na escola, não. É a história com a parte espiritual por trás, para que vocês conheçam que nada, nenhum passo da história do Brasil foi feita sem que houvesse uma equipe do mundo espiritual liderada por Jesus, por todos os grandes nomes de história, patronos em outros países que amadureceram e agora vieram para o Brasil, e também o Ismael, que era, na época, o anjo guardião do nosso país. Então, o título de hoje é A Independência da Terra Profetizada. Somos nós. Então, falando rapidinho sobre história, eu vou começar no momento histórico que nos envolve, a entendermos o momento. O Brasil nascendo como nação, nós vamos iniciar ali e chegar até o momento em que o Brasil declara a independência da metrópole, que foi Portugal, mais de 300 anos colônia. Então, para ser um país capitão do mundo, colônia é um passo que teria que ficar para trás. Mas, como sabemos que tem profecia para esse momento importante, então nós vamos falar depois sobre as profecias, sobre o futuro também que nos espera, ok? Pensem no Brasil de antes de 1500, as praias, silêncio, só o barulho do mar, os índios habitando gostosamente, usando o local para plantio, pegando seus alimentos na caça, na pesca, enfim. Mas já havia embarcações que sondaram o Brasil, já conheciam, grandes navegadores perceberam que tinha terrenos, sim, e por isso é que foi assinado aquele famoso Tratado de Tordesilhas, que dividia, através de um paralelo, uma coordenada para que os países, para lá seria da Espanha, para cá, Ocidente, Espanha, Oriente, mais a Oriente de Portugal. Isto não foi por acaso. Não é por acaso que os demais da América do Sul foram colonizados por espanhóis e para nós a vez de Portugal. Não é à toa, porque Portugal tinha uma população mais calma, mais branda, de índole diferenciada dos espanhóis, que já tinham tido, na Idade Média, aquele passado de assassinato dos profetas, dos videntes. Até hoje gostam de sangue, né? Tem touradas, enfim. Não era isto o previsto para o nosso país, para a nossa base. Muito bem. Então, lá vem caminha, Pedro Álvares Cabral trouxe esse que escreveu as cartas, as notícias. Ele ficou extasiado e descreveu em cartas maravilhosas tudo aquilo que ele encontrou, tanto de valores em se plantando nesse solo tudo dá, enfim,
e a aparência, o colorido. Também o geógrafo muito conhecido Humboldt, ele viajou muito pela Amazônia, quando ele conheceu aquele vale extenso, com aqueles rios e tudo mais, ele escreveu para a Europa toda, estou no celeiro do mundo, e ele não errou. Ele não errou. Esta terra é determinada por Deus para o cumprimento dessa profecia. O Brasil vai ter uma expressão imortal, presta atenção, na parte espiritual, na vida espiritual do futuro. Então, a partir daqui, nós teremos uma fonte de pensamento novo, de ideologias sem pensar em separação. Não vai haver ali e aqui com briga. Vai ser uma mudança nas atividades humanas em outro patamar. Porque vai haver muita mudança. Com o que Apocalipse anuncia, vai ser muito cruel mesmo, entre aspas, porque Deus assim quer que tudo seja muito rápido, essa movimentação, e então nós vamos, para isso, entender por que tivemos 3 raças na base da nossa formação. Primeiro, sim, os índios. Os índios, quem são? É um povo tão simples, é um povo que já assim, ingênuos, receberam bem os colonizadores. Em segundo vieram os portugueses que Portugal enviou para cá. Portugal limpou cadeias e prostíbulos, mandou tudo para cá. Todo mundo falaria, nossa, mas pensa, esses vieram beijando o chão que encontraram. É uma segunda chance? Adoraram o lugar e tiveram uma segunda chance. Então, eles já entraram sedentos da justiça divina, de agradecer, de serem gratos. Mais tarde vieram os escravos que os próprios africanos venderam para os brancos e eles vieram para cá. Trouxeram, eles já tinham conhecimento da vida espiritual. Tiveram que arranjar com o branco colonizador um acerto para que pudessem continuar, mas veja, já desde o comecinho, o contato com o mundo espiritual, tanto da parte dos índios, porque o pajé sempre trabalhou como médium de cura, médium juiz, e também os negros vieram com todo esse conhecimento espiritual. Nosso forro, nossa base, iniciou em raças simples, humildes, para formar a alma do povo brasileiro em outro patamar. Foi determinação que essa terra se chamasse Terra do Cruzeiro do Sul, depois Terra de Santa Cruz, e ela é conhecida como a Terra do Cruzeiro por causa daquelas estrelas que temos. Colocando os sinais de pedra que era necessário, com o símbolo, o brasão de Portugal, vieram as primeiras expedições exploradoras para Portugal saber o que foi que eu encontrei na terra de Santa Cruz. Mas o máximo que o rei deixou fazer foram feitorias, grandes galpões para juntar, que os índios trouxessem pau-brasil e vender. Nenhum passo maior, um tempo. Mas, na sequência, precisou começar a mandar expedições guarda-costas, porque todo mundo estava de olho de poder entrar naquela época. Se entrasse e ocupasse, eu sou o dono. Então, essas expedições guarda-costas vieram para justamente mostrar que aqui tem dono e todo mundo que tivesse com ideias não levassem isso adiante. Não, aqui não. Enfim, depois de 30 anos, finalmente o rei de Portugal já tirou os olhos das Índias em termos de comércio e começou o trabalho de colonização. Colocou
no povoado de São Vicente e Piratininga seus olhos e começou a enviar para cá os governadores gerais. Pronto, já é uma forma mais adiantada de povoação organizada com um líder, os governadores gerais. Vocês lembram? Será? Será que não cabularam? Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. 3. Vieram com eles, na primeira veio Nóbrega, na segunda, pessoal. Na segunda rodada de governos gerais veio Anchieta. Anchieta, que se tornou o apóstolo do Brasil, ele teve um fôlego, sagrado fôlego, uma energia de realização, sempre com ternura, trabalhando os índios, fundando cidades, construindo escolas e preparando, né? Porque quando ele fundou São Paulo, foram 3 grandes avenidas em formato de São João, Avenida São Luís, enfim, essas avenidas que formaram o comecinho da cidade de São Paulo foi porque, por determinação do mundo espiritual, ele próprio fundaria a cidade onde ele mesmo, com o nome de Oswaldo Polidoro, voltaria quando terminasse, para terminar, com a determinação de terminar a restauração da doutrina do caminho que 2000 anos atrás ficou, foi totalmente deturpada, ele veio para restaurar e também para completar aquilo que Jesus tinha dito. Não sei se leram na Bíblia, se conhecem, tenho muito para vos dizer ainda, mas vós não podeis suportá-lo agora. Então não tem mais nada, está tudo deixado por escrito, tudo que precisávamos saber a respeito das verdades divinas, agora está tudo bem. Mas a nossa capital, São Paulo, foi fundada por Anchieta. E ele, no trabalho dele, humano, ele conhecia muito a alma dos índios, conheceu, captar, claro, né? É quem é. Então ele captou o jeito que precisaria para que, ensinando o comportamento moral cristão, como é que a gente vai chegar num povo simples como aquele e poder transmitir conhecimentos tão europeus. Ele fez um dicionário, fez que todo mundo aprendesse a língua dos índios, ele usou teatro, usou música para assistir em teatro ou cantando, os próprios índios cantavam. Tudo isso transposto em cenas para que eles entendessem. São Paulo foi no começo muito simples, o pessoal ria, ele falava, isto aqui vai ser uma grande cidade, porque vidente, sem medida, o pessoal dava risada. Não deixem de ler a biografia de José de Anchieta. O médium José de Anchieta, não deixem de ler. Ele fez aquele colégio que a gente já escutou falar, foi o primeiro prédio construído em São Paulo, mas a cidade já estava planejadíssima no mundo espiritual, porque naquele ponto onde iniciou, lá para trás, na Atlântida, porque somos a Atlântida redescoberta, lá para trás tinha um quesinho de ter sido a primeira Bíblia escrita aqui. Então, aqui veio também no futuro o Evangelho Eterno e orações prodigiosas. Vamos lá. Na sequência, a gente também, de Anchieta, percebe que ele... Acabei de chegar de Vitória, no Espírito Santo, lá tem muito traço da passagem dele, indo para a capital do Brasil, que era Salvador, e voltando para São Paulo, sempre com o xodó por aqui, bairros, o bairro de Pinheiros, foi ele que fundou Itaquera, tem uma igreja que ele deixou, enfim, a Cama de Anchieta, no litoral sul, enfim, muitos passos de Anchieta, ele está no fundamento dessa cidade e da nossa história. Por quê? Ele deixou muitos títulos e um deles, por onde ele passava, ele trabalhava, né? Um deles é o título de Abaré, que os índios chamavam ele de Abaré. A cidade de Avaré tem esse nome por causa disso, ele passou por lá.
é aquele que ensina coisas de Deus, Abaré. Ele é o apóstolo do Brasil, como falei, mas também ele é patrono dos professores, não podia ser outro, e patrono da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Música, porque nada temos gravado, mas a obra que ele fez através da música já bastou. Muito bem, vamos continuar colonizando e a ideia que o rei teve foi cortar em fatias, vocês estudaram, as capitanias hereditárias, não deram certo, alguns donatários vieram, mas outros tiveram dias tristes porque índios começaram a não gostar da atitude de alguns e começaram a agredir. E também, por outro lado, no litoral começaram a haver invasões. Franceses vieram tentar invadir e os franceses, os índios foram aliados, gostaram dos franceses, lógico que eles chegaram todos simpáticos e tal, deu o que fazer. Os índios que Anchieta catequizou ajudaram muito para que os índios que estavam aceitando os franceses entendessem que os colonizadores eram os portugueses, enfim. Mendes Sá pegou muita luta nesse sentido e ele trouxe também o sobrinho dele, Estácio de Sá, que fundou a cidade do Rio de Janeiro, que acabou sendo a grande capital por muito tempo, antes de Brasília. Brasília também nasceu de profecia. Brasília foi uma visão de Dom Bosco, com o formato de uma cruz, no cruzamento das duas, aqui será, enfim. Todo o processo de formação do Brasil tem o sinal inconfundível de que não foi nada, nenhum passo foi não pensado pelo mundo espiritual. O Estácio de Sá, anos depois, viria para várias encarnações, teve no Rio de Janeiro, mas ele voltaria como Oswaldo Cruz, que tanta gente fala, a Fiocruz hoje, foi ele que fundou, vai vendo. De todas as instâncias virão pessoas para deixar a sua marca. Em cada estado, há um diferencial geográfico, um diferencial de paisagem vegetal, enfim. E nos ciclos, por exemplo, o Nordeste favoreceu a economia brasileira com o ciclo da cana, mas São Paulo e Minas tiveram outro diferencial, se assentaram com determinação do mundo espiritual para serem elementos indispensáveis na organização política e econômica, porque Minas teve o ciclo do ouro e a parte de São Paulo colaborou na alternância de presidentes, na atividade política. E também os bandeirantes, vou falar já já. Mas foram dínamos poderosos no ciclo do café e no ciclo do ouro, em termos de produção e de economia, que deu progresso, que trouxe progresso, né? A velha Portugal, quando começou a ganhar muito ouro, ela deu uma enfraquecida, ela foi escolhida por ser simples e humilde, e ela deu uma arquejada, começou a fazer. O rei não fez coisas muito felizes, tratados muito felizes, desperdiçou muito aquilo que a gente tinha retirado do solo. O luxo das conquistas deixou amolecida aquela fibrazinha de vamos lá, vamos fazer com este dinheiro o Brasil diferente, cheio de construções adequadas, enfim. Como então o rei desperdiçou este dinheiro, teve que pagar dívidas com a Inglaterra, nosso ouro espalhou pela Europa e pouco ficou para que o Brasil surgisse como deveria. Então, o mundo espiritual escolheu um holandês, a personalidade de administrador muito estudado, veio para o Nordeste, que era a parte mais flagelada, menos cuidada.
Ele chegou lá pelos anos 1630 e ficou até 1640 e alguma coisa, e entrou em Pernambuco, Maurício de Nassau. Ele era príncipe, veio para cá com muito boa vontade e deu exemplo de obras administrativas que é de assombrar para a época. Ele secou pântanos para que pudessem ser construídas casas, estradas. Ele trouxe da parte dele, nas atividades sociais e políticas, ele trouxe gente conhecedora, engenheiros, paisagistas, pintores, porque não tinha máquina de fotografar, ele trouxe pintores para fazer aquarelas mostrando os costumes, enfim. Então, ele veio como invasor, é claro, mas ele fez amizade. Ele fez amizade com os senhores de engenho, está precisando de dinheiro, ele emprestava. Emprestava dinheiro para comprar novas máquinas, ele insuflou vontade de crescer, de construir bonito. Olinda e Recife, quem conhece essas cidades veem que tem um diferencial no jeito de construir, no jeito de organizar a cidade, sem dúvida nenhuma. E ele trouxe também aquele ar europeu, sabe? Então, como personalidade dele, ele trouxe também o amor pela liberdade. Era dele. Não, 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 eu sou invasor, mas façam o que vocês têm que fazer. Então, por exemplo, o escravo que era maltratado fugia e corria para ele pedindo ajuda, fala para ele me tolerar, enfim, é sempre o colo dele era um abrigo. Declara a tolerância, era a bandeira que ele, tolerância à religião, porque ele não tinha a religião que era brasileira. Enfim, os índios procuravam ajuda, ele era amigo, amigo de todos. Maurício de Nassau. Ele estabeleceu a liberdade religiosa e administradora em Pernambuco. Ele administrou Pernambuco. Pernambuco começava lá em cima e vinha até a capital, até a Bahia, vinha, fazia a curva, a região de Pernambuco. É aqui, nesta região toda, que pegou o domínio que fez Maurício de Nassau, e ele praticamente inaugurou no Brasil a liberal democracia. Ele trouxe nas barbas do rei a liberal democracia em terras americanas, de tanta justiça e de tanta liberdade que ele usou no governo dele. Também o mundo espiritual providenciou que viesse para cá o padre, o jesuíta, sempre jesuítas, Antônio Vieira. Quem estudou literatura vai falar, ué, mas Antônio Vieira eu estudei no cultismo e no conceptismo, nas primeiras formas de literatura brasileira. É ele mesmo. Ele fazia do púlpito dele uma coisa assim de comício, mas comício das ideias, que ele já não gostava dos conceptistas, dos cultistas, ele era conceptista, porque ele falava, para que falar difícil? Eu quero ver se eu passo a ideia. E ele era um orador apaixonado, de sabedoria, de amor, ele falava verdades que deixava todo mundo extasiado. E não foram poucos os senhores de engenho que dispensaram os seus escravos, que levaram até um sulto, libertou porque ele falou, não, eu estou mantendo cativo como se fosse um bicho, um ser humano, então ele conseguia isto. E justamente são os primeiros cheirinhos de liberdade desta terra que vai ser exemplo de liberdade. Vou repetir, esta terra teve estas personalidades porque desde o início o mundo espiritual enviou para cá. Tanto é que lá em Minas, na época do ouro, teve já a insurreição mineira, querendo a liberdade de Portugal, pedindo liberdade já bem antes dos anos 1800.
Bandeirantes vieram, partindo de São Paulo e usando o rio Tietê como estrada, fizeram 3 estágios de trabalho desbravador. Nenhum deles deixou de ser, como foi médium o Cabral, conduzido. Precisava ter coragem, Cabral, para enfrentar a ideia de que a Terra era plana e que ali no horizonte todo mundo caía. Não era qualquer um que pegava o navio para fazer grandes viagens. E também os bandeirantes eram médiuns o suficiente para seguirem, vão por aqui, não por aqui, façam isso, não façam aquilo, porque as terras teriam que ser rompidas para romper o Tratado de Tordesilhas. O Brasil não ficaria só aquele pedacinho. Avançaram. E, sim, eles fizeram um ciclo de desbravamento, outro para trazer índios cativos, para ajudar as fazendas de São Paulo a crescerem, porque não tinham dinheiro para comprar escravos, e também eles fizeram um ciclo de busca de escravos foragidos. Ok, esta é a parte que é triste, mas a gente sabe que a justiça divina sabe o porquê, com quem e onde. Mas o que é lindo de sabermos é que os bandeirantes acharam ouro porque o mundo espiritual só faltou pegar na mão e falar: vem aqui, aqui vai ter ouro. Os paulistas acharam as primeiras minas de ouro e Fernão Dias, que até é o nome de uma estrada, recebeu a incumbência de venha e você vai ser o chefe da mais difícil de todas as expedições. Você vai andar pelo Mato Grosso, vê que já cortou o limite que foi dado pelo tratado. Entrou para o Mato Grosso, entrou por Goiás, Minas a parte mais para cá, procurando, entre aspas, esmeralda, mas na verdade era para desbravar e deixar pessoas para fundarem novos povoamentos, e ele vinha com tanta ajuda do mundo espiritual que os povoamentos que ele fundou viraram cidades alegres, bem arrumadas, perto de rio, lógico, e nas terras paulistas, nossa, foram arraiais, como chamava, na época, muito prósperos. Então, Fernão Dias teve todos eles, eu não vou mencionar um ou outro a mais, porque todos que se destacaram eram enviados para uma razão. Agora, a administração do Brasil começou a ficar cada vez mais difícil, primeiro pelo tamanho, não tinha WhatsApp, claro. É muito difícil gerenciar uma terra que não tinha estradas, que os navios tinham muita dificuldade até de fazer a navegação em torno, muito demorado, e essas diferenças de europeus e os povos daqui fizeram com que surgissem muitas revoltas nativistas querendo independência, enfim. Minas, São Paulo, Pernambuco, todos esses lugares que já estavam mais adiantados. O que eles começaram a fazer com esta reforma foi, presta atenção, devagarinho, demonstrar a insatisfação com a coroa portuguesa. Hello, vocês não estamos gostando do jeito que vocês comandam. Ao longo dos anos, os reis foram perdendo o seu poderio, porque não estavam por aqui, enfim. Esse é o problema. Então, com os impostos cobrados por Portugal, então, no ouro, com esses lucros, todo mundo, a Inglaterra principalmente, tinha muito ouro, muito olho para fazer comércio conosco, e na Europa começaram também a haver aquelas revoluções, porque no mundo inteiro começou a ter aquele mal-estar do povo com os mandos de reis, de reinados. Estoura na França
a a Revolução Francesa e, o rei da França, o imperador, avisa: "Vou invadir, eu não quero que ninguém converse com a Inglaterra", porque eles queriam derrubar a Inglaterra. A Inglaterra fez um fluxo de mercadorias fantástico. Eles faziam conosco, com os países de colonização espanhol, no Caribe, enfim. Então, novas cidades e novas áreas estavam sendo exploradas. Isso sim, sem dúvida, deu um belo de um desenvolvimento econômico, sem dúvida nenhuma. Isso com certeza aconteceu. Mas a capital teve que sair de Salvador, foi para o Rio de Janeiro, porque o ciclo da cana deu uma baixada e Rio de Janeiro ficava mais perto de Minas, com o ouro, com o ciclo do ouro, e o Rio de Janeiro já tinha aquele processo de urbanização que foi feito para fazer com que muita coisa pudesse acontecer. O mundo espiritual já estava: "Cuidem desta cidade", desde Mendes Sá. E não é que o rei teve que vir para cá? Olha que gracinha, todas as coisas vão fluir para cá, para que esta terra seja um berço de liberdade. Para começar, o ouro de Minas Gerais favoreceu que os alunos brasileiros viessem a estudar em Portugal. Estávamos lembrando que a capital mudou para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro se preparou, porque tudo já aguardando que as coisas acontecessem, para que a liberdade nossa não tivesse sangue. Não é do Brasil uma cultura de lutas sangrentas. Então, os enciclopedistas liderados pelo próprio Anchieta, agora com o nome de Voltaire, junto com todo o conhecimento que a Europa trouxe, eles trazem para cá as ideias da liberdade no formato de enciclopédias. Eles vieram para cá conhecedores e então, conhecendo as ideias da liberdade, contaminaram não só aqui a América do Sul toda, como também a América do Norte, logo pediu independência. A América Central também, vários países foram pedindo independência, e aqui no Brasil, mais do que isso, essas ideias de independência já com o Tiradentes já tinham acontecido, mas nós precisávamos mais, e com a movimentação também de liberdade dos povos da Europa querendo se libertar dos seus reis absolutistas, eles tentaram e conseguiram fazer a Revolução Francesa em primeira instância, e o rei da França falou: "Eu não quero ninguém conversando com a Inglaterra, porque eu quero derrubar, ser o único imperador da Europa". A Inglaterra, que tinha um comércio maravilhoso, conosco principalmente, combinou com o nosso rei: "Eu ajudo você a fugir, você me ajuda abrindo seus portos". O rei topou. E veio para cá a família real, era tudo o que a gente precisava nessa movimentação. A família real ajuda a dar um banho de cultura na nova capital, que é o Rio de Janeiro, e a corte inteira traz novos costumes, nova educação, e as forças espirituais estavam já atuando nos primeiros movimentos que são de emancipação. O rei está aqui, o rei está aqui. Mas todo mundo pede independência e está virando república. Nós não poderíamos, será, arrumar esta coisa e pedir independência também? Tudo isto está crescendo.
A colônia já fica com outro status, olha como vai devagar, e passa a ser Reino Unido. O Brasil já não é mais colônia. O rei vindo para cá, passamos a ser Brasil, Reino Unido, a Portugal e Algarves. Oh, então já está soprando aquele ventinho de liberalismo e o poder absoluto também começou a dar uma diminuída. Dom João volta para a Europa, porque as cortes portuguesas chamam e ele pensa: estes ares de liberdade vão fazer efeito aqui no Brasil. Então ele chama o filho, Dom Pedro I, e fala: olha, se o Brasil se separar de Portugal, porque ele percebeu o que ia acontecer, antes que seja para ti, que me respeites, do que algum desses aventureiros. Ou seja, ele deixou o reino unido a Portugal na mão do próprio filho, e a emancipação brasileira não vai demorar. Tudo isso o mundo espiritual trabalhando muito de perto. Então essas duas pátrias vão se separar, sim, com um mínimo de luta. Vão prestando atenção que é tudo completamente diferente de tudo que aconteceu no nosso entorno. Este rei, o Pedro I, começa a ser chamado volte, 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 porque Portugal quer voltar à nossa condição de colônia, não quer perder uma fonte de renda dessa. Então, vem José Bonifácio, esse homem que é uma expressão de cultura, uma competência para governo, uma visão muito grande, ele auxilia muito Dom Pedro I, muito. Ele sugeriu medidas, novidades em termos de providência que ele tinha que tomar nessas novas lutas que aconteceram. E então, isso tudo, ele foi chamado para ser ministro do Reino do Brasil, ou seja, o próprio rei governava, mas a família Andrada toda, mas o José Bonifácio foi o nosso ministro regente. 7 de setembro, quando aconteceu e encerrou um processo de independência que já vinha vindo, não foi surpresa para ninguém. Ele, aliás, já a princesa que ficou regendo, já tinha assinado. Ele era maçom, trabalhou o positivismo da maçonaria, esse berro de liberdade, a independência ou morte, já estava muito bem trabalhado. Ele tinha ido viajar, a princesa já assinou, tudo foi combinado. Quando ele chegou, ele deixa... Vocês já viram uma coisa? Nossa, nós pedimos independência de Portugal e ele passa a ser imperador do Brasil, um português. Veja bem que em nenhum lugar aconteceu isso, mas só no dia 12 de outubro é que aconteceu que ele foi aclamado, porque teria que ter nações amigas dizendo: eu aceito que a independência do Brasil. Pronto. Então, a partir do dia 12 de outubro, a coroação aconteceu e estamos finalmente independentes. Primeiro passo, independente de jugo estrangeiro. É um grandioso passo. A partir de agora, falta muito pouco para que a gente atinja a república e então os presidentes serão eleitos. Vamos às profecias. Queiram ou não os homens, o fato histórico planetário mais importante de toda a história da humanidade se cumpriu. Eu digo assim histórico porque o fato espiritual, com certeza, foi a entrega dos 10 mandamentos e depois a entrega dos dons. Fato histórico, cumpre agora no segundo milênio, no finalzinho, começando a querer terminar o segundo milênio, e o Brasil é o ponto central desses fatos apocalípticos mais significativos. É a verdade divina sendo triunfante aqui nesta terra, aos poucos chegando, e a primeira de todas é a liberdade, é o livre-arbítrio. Nós vimos que em locais e épocas rudes,
como aconteceu na nossa história, foi Deus movimentando tudo e todos, é Deus conduzindo a humanidade para o reto caminho. Como assim conduzindo, se a gente sabe que o apocalipse vai acontecer, destruindo muita coisa? Sim, mas quem errou tem que pagar. Muitos terão que ser expulsos, isso não vai ser na base do convite escrito, espera-se que Vossa Senhoria compareça à sua própria expulsão. Não vai, não é assim. Então, este fator de ter um centro emanador da doutrina divina teve que ser construído, lapidado devagarinho. E isto levou este caminho que vai levar a todo o resto do planeta ao caminho da divinização de suas populações. Para retornarmos a Deus, todos nós e o planeta também vai retornar. Devemos aos índios, a raça vermelha, os olhares espirituais que eles já tinham, e a simplicidade e a ingenuidade. Para eles foi enviado o apóstolo, veja quem veio para tratar deles, para que não houvesse escravização, maus tratos. Incansável nessa missão. Os negros, já conhecedores de trabalhos espirituais, tiveram oportunidades diferenciadas, veja que maravilha que eles receberam de herança nas suas gerações. Mudaram para terras de futuro diferente. Os primeiros brancos transferidos vieram agradecendo, abençoando. E na nossa história toda, espíritos iluminados chegaram marcando o chão dessa pátria com novas conquistas de progresso, de conquistas também materiais, mas enfim, tudo preparando para o Brasil ser capitão espiritual do mundo. Já é o celeiro da humanidade, porque declararam que a gente há pouco tempo atrás, o celeiro da humanidade. E já é o berço do Evangelho Eterno, porque é o que faltava. Então, do descobrimento para este primeiro reinado, muita diferença. Praticamente nenhum sangue, a não ser alguma coisa que aconteceu por contendas que não dependeram de nós. Nós deixamos de ser colônias, passando a ser Reino Unido, com a independência passamos a ser, então, um reino, para erguer os olhos e ver que já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, nesta época de declaração da independência. O nosso hino é maravilhoso e agora vai vir o segundo reinado, 50 anos do Pedro II, com muitas modificações também. Chegará a liberdade, são passos para amadurecer, nenhum lugar vira de um nada para ser o líder. Não, não há. Mas foi um tempo que aconteceram provas, acertos, erros, o povo aprendendo a ser cada vez mais seguro também, mas dos mais altos escalões nunca deixou de acontecer guias, espíritos, trazendo atenção carinhosa, sustentadora da parte de Jesus, porque vai ser daqui que vai brotar toda aquela liberdade do uso dos dons, muita gente vidente, líderes espirituais que crescerão aqui e irão povoar o mundo depois. Eu falo disso um pouco mais. Então, o Brasil, que é a Atlântida redescoberta, que um dia racharam as placas, e desta imensa rachadura nasceu o Oceano Atlântico com um dilúvio. Quantos dilúvios já teve? Esta pátria vai herdar esta obrigação de fornecer o começo novinho, porque o abalo vai ser tão forte, o começo novinho da civilização pós-dilúvio. Pensem na grandeza desta nossa destinação, da nossa responsabilidade, porque somos nós
que através dos nossos filhos e dos nossos netos deixaremos os parâmetros da entrada da segunda metade evolutiva do planeta. É caminhar para a maturidade. Então, para capitanear esta humanidade no sentido da verdade doutrinária, nós temos que conhecer a verdade doutrinária. O divinismo nasceu aqui. Para saber da doutrina, temos que ler a Bíblia, porque na Bíblia está lá escrito, no Apocalipse está João pedem a ele, coma isto e fale da doutrina. É doce na boca, mas amarga no ventre. Então, isso tudo representa o ensino divino que vai partir daqui, sem nenhum sectarismo. Nenhum irmão olhará para o outro de lado. Neste futuro, nós vamos aprender aquilo, sabe, de estamos juntos, nesse sentido de estamos todos juntos para esse porvir. Depois de tudo que é apocalíptico, que as coisas vão virar tudo de perna para o ar, lugares inteiros. Tanto é que vai sobrar só 1/3 de tudo que vive, vai ter um começo quase novo, mas pouca coisa. Não há ninguém que não vai sofrer um abalo. Isso é profético. O Brasil vai ter um terremoto aqui, um tsunami ali, enfim, mas vai ser, depois da faxina, o país que vai ensinar que o ser humano tem que ser irmão, não importa a raça. Nós todos brasileiros somos no berço 3 raças e outras vieram. Então, sem rótulos humanos, essa religião, essa ou aquela, porque não vai ter mais. Vai ser Deus o foco das pessoas. Ninguém vai trazer outra lei, 10 mandamentos, de novo, nenhum outro divino modelo vai vir. É isto tudo que já está aqui fincado. E com o derrame de dons que Jesus trouxe, nós vamos ser capitães do mundo espirituais. Vou ler para vocês com outras palavras, porque muita gente na parte espiritual e na parte doutrinária também digo, porque muitos que ouvem a gente não conhecem o Evangelho Eterno e orações prodigiosas que estão todos os livros que Oswaldo Polidoro escreveu, ele profetizado que viria, ele Kardec, que voltaria, porque ele só escreveu até os evangelhos, voltaria para escrever sobre todo o final da Bíblia. Podem pegar no site gdpatriarcajacó.org.br, lá tem, e no meio das orações, muitas poesias, e essa poesia está bem no comecinho, e fala do destino da América, e eu vou terminar trocando, dentro da poesia, trocando as palavras, porque como poesia tem suas partes poéticas, vejam o entusiasmo que esta poesia nos traz, e o peso da responsabilidade. Glória a ti, Atlântida redescoberta, que brilhe em ti o cristianismo restaurado, e na tua fronde altaneira, em luz cheia de luz, esplenda em verdade o roteiro divinizado. Em tuas plagas, em teus locais que lá de trás vieram rachadas, a Atlântida rachou, veio para cá, por um dilúvio de água que é o Oceano Atlântico formado, que a suprema justiça culminou, trouxe, determinou. Isso tudo não foi por acaso, nem o rachar da África com todo o resto, né? o Oceano Atlântico. E que um novo céu esplenda e que derrame floridas messes. O que seria messe? Messe é uma seara pronta para a colheita. E que derrame floridas messes divinas, searas prontas para a colheita que o bom Deus te enviou. Não desvies agora dos anseios de luz e da verdadeira doutrina.
do amor que a diviniza. A doutrina daquele Consolador derramado por Consolador são os dons. Derramado por Jesus naquele sublime dia do Pentecostes, naquela cena maravilhosa, e que Deus eternizou. Tua aura, Brasil, espalhe os clarões doutrinários, teus brados proféticos que fecundem a terra, teus feitos de amor, lembrem lampadários, lâmpadas enormes, vertentes da glória que o Cristo encerra. Que o Cristo não encerrar no sentido de fechar, terminar, que ele traz acolhido. Desapareçam de ti as manchas infiéis e os desvios da virtude que as trevas puniram. Todo desvio da virtude será punido. E aqui já conta o futuro. E aquele novo céu, em teus luzentes anéis, revelem o amor onde as dores sumiram. Assim eu termino, responsabilizando todos nós pelos dias que virão. Vamos caprichar. Até a próxima.